Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Oi, muito bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Agricultores da Bahia se aliaram à tecnologia e à ciência para aumentar a produtividade com o uso racional de água na irrigação. Agora é possível mapear o nível de água no subsolo e captar esse recurso sem comprometer as reservas. Quando a chuva não cai na hora certa, é a irrigação que resolve. E como resolve? No oeste da Bahia, os 6 meses mais secos do ano não incomodam mais os agricultores. Com investimentos pesados em tecnologia e ciência, a região prospera no agronegócio. Graças principalmente à chuva artificial que sai dos equipamentos e banha as extensas plantações na quantidade e no momento adequados. O desafio da AIBA, a Associação dos Agricultores Irrigantes da Bahia, é produzir cada vez mais com menos água. Trabalhávamos há um tempo atrás com 12, 10 milímetros de água dia e hoje nós estamos trabalhando com 5 milímetros de água dia, ou seja, menos de 50% do que era usado antigamente. A agricultura irrigada permite o plantio de espécies em áreas onde normalmente elas não vingariam. O cacau é um exemplo. A planta não suportaria essa exposição ao sol se não fosse a quantidade extra de água que recebe. E segundo a AIBA, a produtividade aqui é 12 vezes maior do que nas regiões tradicionais. Os investimentos em um projeto de irrigação são altos e necessitam de água por muito tempo. Pesquisadores das Universidades Federais de Viçosa, em Minas Gerais, do Rio de Janeiro e de Nebraska, nos Estados Unidos, desenvolveram durante 4 anos um amplo estudo das condições hídricas da região. Os resultados sinalizam como, quando e onde os agricultores podem captar água sem comprometer as reservas. O que a gente tem no aquífero? Eu tenho um certo volume de água. E todos os anos as chuvas vai fazer com a água uma recarga. Então, a recarga você utiliza a maior parte para reposição e uma parte para produção. Então, normalmente os números são que a gente utiliza 20% da recarga. Toda fazenda que faz irrigação tem uma outorga do Estado com os limites e os locais de onde a água pode ser captada. Se as regras não forem cumpridas, a autorização não é renovada. Na sede da AIBA, as informações sobre o nível e a vazão chegam em tempo real, transmitidas pelos equipamentos de medição espalhados pelos rios e pontos de captação. Se ele chegar nessa faixa aqui, que são 10 metros cúbicos por segundo, a gente teria que acionar o alerta. E aí os produtores tomarem a decisão de pararem de irrigar naquele momento. Esta fazenda tem mais de 9.700 hectares irrigados. Tudo controlado por computador desta sala, para não exceder os limites. Você economiza a água, né, para não fazer um molhamento desnecessário. Você não precisa molhar onde já está com um teor de umidade alto, né? Diversas estratégias para o aproveitamento da água são adotadas na fazenda. Aqui nós vemos 2 delas. A adequação das estradas com o direcionamento da água da chuva para essas pequenas barragens que reabastecem o lençol freático e o plantio de outras espécies na entre-safra. Aqui, antes da soja, tinha o milheto. Essas plantas são cortadas e permanecem no local, protegendo o solo e facilitando a infiltração da água. Conhecimento, tecnologia e uso racional dos recursos naturais significam mais alimentos produzidos em menos áreas de plantio. Isso favorece ao mercado, favorece ao produtor, favorece a sociedade. Então, sem a agricultura irrigada, nós tínhamos que estar com 3, 4 vezes mais áreas produzindo para chegar na mesma produção de alimentos. Os preços do suíno e da carne suína desaceleraram nos últimos dias. Não houve queda nos preços, mas as altas foram menos significativas. Para pesquisadores do CPEA, isso se deve ao período de final de mês e aos consecutivos aumentos observados ao longo de novembro.
Mesmo com as altas menos expressivas, as cotações atingiram novos recordes, o que representa o reflexo de uma menor oferta de animais e uma demanda interna e externa aquecida. Por outro lado, a limitação do poder de compra do consumidor e o receio de travar as vendas antes do período de festas de fim de ano têm contribuído para o travamento das cotações. A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira o projeto de lei sobre a regulação dos bioinsumos aqui no Brasil. Agora o projeto vai para análise do Senado. Para a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, o projeto de lei vai eliminar a insegurança jurídica sobre o tema, especialmente no que se refere à produção para uso próprio. Além disso, a matéria dispõe sobre a classificação, comercialização e uso de bioinsumos. Para especialistas, o objetivo é ampliar a segurança jurídica e fomento ao desenvolvimento de um segmento já em crescimento exponencial no Brasil e no mundo. O texto aprovado garante a legalidade dos produtores na produção própria e permite a produção coletiva em associações e cooperativas, e mesmo o transporte entre propriedade de mesma titularidade. O projeto de lei segue agora para análise do Senado. O produtor rural tem procurado cada vez mais conhecimento técnico para aumentar a produtividade no campo. Em Morrinhos, Goiás, uma série de palestras e cursos provam que o agro está cada vez mais tecnológico. Há quem diga que em se plantando, tudo dá. Mas em uma produção rural, o processo de plantio não é tão simples quanto parece. É algo complexo e que exige uma série de processos que cada vez mais exige o conhecimento de tecnologia. A tecnologia, ela precisa de alguém para poder fazer ela funcionar. E essa tecnologia aqui, nós informamos os nossos alunos, nós passamos conhecimento para os nossos alunos, trazemos através das palestras, das aulas, dos cursos, para que eles não fiquem reféns da tecnologia, mas sim para que eles saibam utilizar essas tecnologias no campo e, lógico, trazer isso como um diferencial no mercado de trabalho. Um dos cursos ministrados aqui no Instituto Federal Goiano de Morrinhos durante a Semana de Ciências Agrárias é a regulagem de semeadora, uma das atividades mais cobradas pelos produtores rurais durante o período de safra. Aqui, os estudantes têm a oportunidade de aprender um pouco mais sobre o plantio adequado de produtos como a soja e o milho. Vai ser uma coisa que eles vão encontrar muito no campo, se alguém seguir essa área, é um curso técnico. Muita gente ali nunca teve um contato ainda com uma semeadora, uma adubadora, uma plantadeira. Então a gente tenta passar o que eles vão encontrar no campo básico, que é quando o agrônomo passa a recomendação, eles têm que encontrar no campo a regulagem certa da plantadeira. Então a gente conseguiu o campo aqui no IF para a gente fazer isso. Agora eles estão lá cavando, contando sementes e adquirindo essa experiência e tendo para alguns até o primeiro contato. O Henrique faz o curso técnico de agropecuária. Para ele, cursos como esse são importantes para o mercado de trabalho. Uma das primeiras coisas que a gente é cobrado é mexer com essas máquinas. A gente tem que ter pelo menos o básico do conhecimento. E com esses eventos que proporcionam essa interação com os alunos, mostrar como é que é na prática, eu acho muito importante. A Elianai está bem perto de concluir o curso de agronomia e já trabalha em uma produção rural com o marido. Ela é apaixonada pelo agro desde criança e vê a prática na universidade como uma excelente oportunidade de levar as novas tecnologias para a fazenda. A gente quer trabalhar junto, quero trazer para dentro da nossa fazenda o que eu aprendi aqui no IF, tecnologia e principalmente desses workshops, que a gente tem a oportunidade de aprender aqui e ver a melhor alternativa para a gente levar para dentro da nossa fazenda. Capacitado dentro do IF goiano, o João destaca a importância de levar o conhecimento das aulas para a prática do campo. Aqui a gente tem laboratórios com qualidade, a gente consegue conduzir nossas pesquisas, a gente tem estrutura de pivô, irrigação, então isso é muito importante para quem quer seguir a carreira acadêmica. Agora a gente tem uma novidade, vai ter o doutorado aqui no Instituto, então se quiser continuar ainda tem coisa ainda para frente. A Semana de Ciências Agrárias, realizada pelo IF goiano, promoveu palestras, cursos e workshops que tratam da temática Agropecuária 4.0, integração tecnológica para uma produção sustentável. Já em sua 8ª edição,
O evento buscou compartilhar inovações na agropecuária, integrando alunos, professores, profissionais e produtores rurais. Esses profissionais já estão inseridos no mercado de trabalho, cursam a pós-graduação e sabem o que esse mercado de trabalho precisa. Então nós fazemos esse link da pós-graduação, inclusive com um curso técnico, para o aluno do curso técnico entender o que o mercado precisa para ele poder se inserir posteriormente. O Distrito Federal é uma das referências na produção agrícola do país. Segundo dados do Ministério da Agricultura, a capital é a 13ª unidade da federação que mais contribui para o crescimento do agronegócio nacional. O Distrito Federal é referência nacional na produção agrícola. A capital é a 13ª unidade da federação que mais contribui para o crescimento do agronegócio no Brasil, conforme revelam dados recentes do Ministério da Agricultura e Pecuária. Para se ter ideia, o agro brasiliense movimentou cerca de 6 bilhões de reais no ano passado, em uma área produtiva de 178 mil hectares. É um chamado município em que tem uma produção muito significativa. Não só de hortaliças e frutas, mas principalmente de grãos também e avicultura industrial. Então aqui você tem um cluster, uma cadeia produtiva muito forte que gera um valor de produção bruto aí acima de 6 bilhões de reais. E isso é muito impactante, muito importante e nos coloca no topo a nível de país se comparar aos municípios brasileiros. Com números tão expressivos, as culturas no Cinturão Verde do DF são variadas. Os grãos são importantes nos números, em especial o feijão, que ultrapassou a marca de 39 mil toneladas produzidas em 2023, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento. Ter acesso a um feijão de boa qualidade, saboroso, num preço justo, que remunera toda a cadeia e que ele dê conta de pagar, que é um valor justo, é muito importante para o país. O feijão é um dos plantios que mais se destaca no DF por algumas razões. Uma delas é o período entre o plantio e a colheita. Enquanto a fase de cultivo do feijão pode variar de 60 a 90 dias, a do milho e da soja podem chegar a um prazo de 150 dias. O César cresceu no campo. Hoje, ele, o irmão e o pai veem o fruto do esforço de uma vida. A vida do agricultor é cheia de altos e baixos. É preciso estratégia para vencer. Plantar feijão ajuda neste sentido. A escolha para o feijão é questão da safrinha, né? A gente tem uma safrinha antecipada, rotação de cultura, que daí a gente trabalha com feijão e soja na área de primeiro plantio, que é o plantio verão, né? Então, o feijão me ajuda nessa rotação de cultura, que daí eu tiro o feijão e entro com milho safrinha. E aí a soja, posteriormente, também colho a soja e faço milho safrinha. O feijão é importante no DF, na nossa produção, dentro do que entra de riqueza para a gente? Ah, sim, é muito importante, até mesmo questão comercial, né? Que em Brasília tem empresas que pacotam feijão. Então, assim, pelo DF ter a sua produção aqui dentro, acaba se tornando um produto mais acessível e mais em conta, porque o que encarece muito o produto hoje é o frete, né? Então, por estar próximo, né? Isso aí ajuda na questão do valor final, né? Na mesa do consumidor, né? Quando o campo vai bem, os efeitos refletem por completo na cidade. Seja no orçamento doméstico das famílias, já que os alimentos ficam com preços mais acessíveis, seja na geração de riqueza da cidade. Hoje, assim, se o campo, hoje a agricultura não for bem, o reflexo é muito forte na cidade, né? No bolso de todo mundo. E no bolso de todo mundo, exatamente. Diretamente, exatamente. Apesar da exportação recorde em outubro, o Brasil acumula 1.700.000 toneladas de sacas de café paradas lá nos portos. Ou seja, os gargalos logísticos seguem atrapalhando os exportadores que acumulam gastos portuários extras. São mais de 5.200 contêineres do produto. Tudo isso já deveria estar no mercado internacional, tem cliente esperando. Para saber mais, eu converso agora com Eduardo Heron, que é diretor técnico do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, Secafé. Bom dia, Eduardo. Seja sempre muito bem-vindo ao Record News Rural. Muito obrigado, Kelly. Prazer estar aqui novamente falando do nosso café. Bom dia a todos. Eduardo, quando a gente fala que houve um recorde, a gente traz números positivos, né? Muitas vezes a gente acha que está tudo muito bom, mas vamos fazer essa análise sobre como que a logística impacta no resultado e também aqui para o Brasil todo e para o produtor.
Sim. Bom, vamos lá, Kelly. Primeiro, a gente tem que, nós gostaríamos de destacar que o segundo semestre é o período que o Brasil mais exporta café. Então, isso já é, historicamente, o período onde nós temos os ciclos maiores de embarque. Isso, inclusive, pode ser observado nos 3 últimos meses de 2023, onde o Brasil exportou acima de 4,5 milhões de sacas. Então, é uma condição natural da exportação. O que a gente está vendo é que, desde outubro do ano passado, e a partir de maio desse ano, esse cenário começou a ficar mais problemático, com os índices elevados dos atrasos dos navios, as rolagens de cargas decorrentes da falta de infraestrutura portuária no Brasil, contribuiu para que nós acumulássemos até o mês de outubro 1,7 milhões de sacas. Então, nós tivemos aqui um cenário muito desafiador. É importante também destacar que nós tivemos favorável a esse resultado positivo recorde da exportação de café, os embarques de breakbook. Esse ano nós já temos 5 embarques de breakbook. Em outubro nós tivemos 2, 3 embarques. Isso contribuiu para que nós tivéssemos aí um resultado, como foi alcançado, de 4,9 milhões de sacas. Mas em termos logísticos, a gente tem conversado muito com os elos do comércio exterior, transportador marítimo, os terminais portuários, e mesmo com todos os esforços que estão sendo empenhados, o cenário ainda continua muito desafiador para o escoamento da safra de grãos de café do Brasil. Eduardo, e como que o mercado internacional encara esse problema logístico, hein? Bom, primeiro que, considerando que você tem 1/3 do café consumido no mundo que se origina do Brasil, então nós temos um papel de grande relevância no abastecimento interno e externo. É sempre bom destacar que o Brasil é o segundo maior país consumidor de café. Então, nós temos um papel importante no abastecimento interno e externo de café. O que nós percebemos é que, com esse desafio logístico, a carga que o importador está aguardando lá fora demora a chegar. E nós tivemos aqui no mês de outubro, por exemplo, Kelly, embarques que estavam nos portos parados desde julho. Então, são situações caóticas. O importador, ele aguarda esse café. Então, você tem todo um cenário que acaba, inclusive, levando as empresas a buscar alternativas, como foi o caso do breakbook. Então, nós temos aqui, na perspectiva do importador, essa expectativa de receber a sua carga. De fato, ele recebe, mas, como a gente tem dito, ele recebe um dia, a depender dessas condições que nós temos hoje de arte e engenho para consolidar as cargas. Então, é preocupante, porque, além do importador não receber a carga, devemos enfatizar que o Brasil é o país que mais repassa o preço FOB da exportação para o produtor. Então, esse volume acumulado de 1,7 milhões de sacas que permanecem paradas nos portos aguardando pelos embarques, representaram no mês de outubro o acumulado de 489 milhões de dólares, ou seja, 2,7 bilhões de reais, que deixaram de entrar nas divisas do país e, consequentemente, um menor repasse para os produtores. Com certeza tem muito gasto extra, né, ali, porque a carga ainda ocupa um espaço no porto, né? Exato. Nós estamos falando aqui daquilo que deixou de entrar, né, que faz parte do fluxo de caixa das empresas, dos repasses aos produtores, mas a gente também gostaria de poder destacar que nós temos, somado esse cenário, os prejuízos contraídos pelas despesas logísticas. Se nós analisarmos no último boletim ITZ publicado pelo Secafé em parceria com a LX, nós tivemos no mês de outubro cerca de 6,9 milhões de reais de prejuízos contraídos por despesas de detations, armazenagens adicionais e pré-stacking. Quando a gente olha a série dos últimos 4 meses, quando nós começamos a efetivamente a levantar esses dados, somente o setor cafeeiro acumula um prejuízo de 30 milhões com essas despesas portuárias. Então, é um cenário realmente preocupante. No momento em que o Brasil vem aí se apresentando ao mercado com grandes volumes, a contração desses prejuízos, sem dúvida, prejudica a atividade de comércio exterior dos exportadores de café. Agora, Eduardo, você falou há pouco que a carga fica parada muitas vezes por meses. Existe também um risco em relação à qualidade do produto, à qualidade do grão? Olha, o que a gente percebe, Kelly, que os exportadores eles fazem todo um trabalho, tem todo o cuidado, porque o
O café ele é naturalmente um produto muito sensível e o próprio acondicionamento dessas cargas dentro do container já segue todo um preparo, toda uma estrutura justamente para dar garantia de que esses cafés se mantenham em condições da qualidade daquilo que foi exportado. Hoje o que a gente observa é que esses cuidados continuam mesmo ainda com as cargas paradas nos portos, porque sem dúvida, se não acondicionado na forma adequada ou mesmo expostos a temperaturas elevadas, isso sem dúvida compromete a qualidade. Mas no momento a gente não tem nenhum relato que possa afirmar que esse tempo de permanência da carga no porto parada tem prejudicado a qualidade das exportações de café. Eduardo, o principal porto para o café ainda é o de Santos. Sem dúvida. Nós observamos, Kelly, que houve um crescimento das exportações de café pelo Porto de Santos de 26% no período de janeiro a outubro. Mas nós tivemos um crescimento no Porto do Rio de 62%. E o que a gente observa é que esses portos já estão estrangulados, estão trabalhando acima do limite aceitável e recomendado pela OCDE para a prática portuária. Isso é muito preocupante, porque quando nós olhamos que esse ano nós tivemos o crescimento de 35% dos embarques de café, nos tornamos o maior exportador de algodão e que também nós tivemos um crescimento na exportação de açúcar, de carne, de proteína animal, de celulose, são cargas que competem pelos mesmos equipamentos, mesmos espaços nos portos, sem dúvida, traz um desafio ainda maior para que esse cenário, no escoamento da safra agrícola do Brasil, seja feito dentro do seu fluxo normal. Então, são setores, nós temos hoje dialogado com vários outros setores do agronegócio e o cenário é o mesmo. Nós estamos realmente tentando criar pautas logísticas para poder cobrar das autoridades providências, porque se mantiver esse cenário, o Brasil seguindo pujante no agronegócio, o nosso café seguindo aí com essa demanda crescente, sem dúvida há necessidade de nós buscarmos priorizar, dar celeridade ao tema da logística no Brasil. Porque senão, né, Eduardo, vai chegar uma hora que vai ter tanto engarrafamento que vai bloquear tudo, vai ter um parou geral, não é verdade? Não vai ter nem onde deixar ali a carga, porque se continuar aumentando a exportação de várias áreas do agronegócio, né, onde que realmente pode parar? Vai ter, é como se fosse uma cidade mega engarrafada com aquele trânsito de quilômetros, né, que o motorista fica lá horas e horas parado. Sem dúvida. O que a gente já tem esses reflexos, citando como exemplo a própria retroárea aqui de Santos, né, a área fora do porto, ela está completamente lotada, não há espaços. E o que a gente observa é que hoje, considerando que circula em Santos diariamente cerca de 15 a 20 mil caminhões, realmente o desafio é maior. Hoje nós observamos que o Porto de Santos, historicamente, sempre se destacou e continua se destacando como o maior porto escoador do café brasileiro, tem o seu menor índice de participação, 67% no período de janeiro a outubro, e o Rio cresceu, alcançou 30% de participação. Então, são cenários que realmente são preocupantes. A boa notícia, Kelly, e a gente gostaria de poder dar esse destaque, primeiro que nós notamos que há um grande esforço dos terminais portuários em Santos para atender o comércio exportador de café. A gente tem que dar esse reconhecimento, porque o desafio ele se estende a todos os elos do comércio exterior e a gente nota um esforço dos terminais. E ontem, Kelly, nós participamos de uma reunião aqui em Santos, junto com a autoridade portuária, diversos elos do comércio exterior, com outras entidades do agro, e nós ficamos felizes, primeiro, de saber daquilo que a autoridade portuária está liderando em termos de destravar esses desafios que notadamente são observados no Porto de Santos. Esperamos que nos próximos anos nós tenhamos uma condição mais adequada para a exportação, não somente do café, mas de outras cargas, e nós ficamos muito satisfeitos e felizes em ouvir os anúncios da autoridade portuária, o que nos deixou realmente um pouco mais
eu não digo satisfeitos, mas contentes de saber desse olhar da autoridade portuária em buscar o diálogo, em realmente ampliar os investimentos e buscar soluções que reduzam esses impactos e os prejuízos para o comércio exterior brasileiro. Exatamente, porque é o seguinte, né, Eduardo, uma melhoria nessa infraestrutura de uma forma realmente intensa demanda muito investimento, mas esse diálogo é fundamental porque muitas vezes algumas soluções encontradas ali num médio prazo já dão um alívio, né? Sem dúvida, Kelly. Olha, ontem não somente o presidente da autoridade portuária, o senhor Anderson Comini, ressaltou a importância do diálogo, como o próprio Secafé. Na nossa avaliação, não há outra forma de você buscar mitigar esses riscos se você não sentar com todos os elos do comércio exterior e compreender o problema, entender os impactos e realmente buscar as alternativas. Então, nós entendemos que o passo mais importante nesse momento é sentar à mesa com todos esses elos do comércio exterior, apresentar as dificuldades e realmente buscar alternativas. Nós acreditamos, dentro da nossa avaliação, que mesmo com a complexidade que você tem da discussão da infraestrutura no Brasil, porque requer envolvimento de governo, planejamento, isso geralmente demanda um pouco mais e as cargas, infelizmente, não podem continuar nos prejuízos que nós estamos contraídos. Nós temos hoje uma avaliação que, se nós tivermos informações mais acuradas das atracações dos navios, não resolve todos os problemas, mas, sem dúvida, ajuda muito as empresas no planejamento logístico das suas estofagens de cargas e entregas de café no terminal. Eduardo, muito obrigada, viu, pela análise. É sempre bom a gente acompanhar o andamento desse dilema, na verdade, para todo o setor do agro, que é a questão logística nos portos. Então, obrigada mais uma vez, um forte abraço para você e para toda a equipe do Secafé. Eu que agradeço, desejo a todos um bom dia. Bom dia. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa, certo? Até lá. Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta.